E você vê muitos empresários querendo... porque, vamos falar de tendências. As pessoas hoje estão querendo performar que nem o Iron Man, a mente. E muitos vão para a suplementação, que a gente já sabe que é a medicina de previsão também, que não tem problema nenhum, que é a questão de você fazer o teste lá do DNA, então vai ver a sua genética. Dentro da genética, nutrigenômica e tá tudo certo, que eu acho muito importante. E aí nutrigenética, a farmacogenética é fantástico. Que aí você trabalha na preventiva. Trabalhando na preventiva com essa questão, e aí entrando a questão que você está falando de fazer os exames, ver as neuromodulações cerebrais, e dentro disso você conseguir performar, é uma qualidade de vida muito, assim, fora do real, do dia a dia de todos nós aqui. Tem muita procura de empresários para você começar a melhorar essa questão de aumentar, baixar, regular a questão mental deles? Tem. Mais de 10, 8 vão porque não tem escolha. Estão esgotados. Ou estão no burnout, ou a companheira que está ali do lado está anunciando que ele está num nível de estresse que nem ele percebe. E o estresse para nós homens é uma coisa interessante. Por exemplo, é muito comum o sujeito estar num alto nível de estresse, ele ficar intolerante com a irritabilidade muito grande, isso já é clássico, já é compreendido, mas é muito comum também o sujeito começar a superdosar na libido. E a mulher começa a perceber a partir disso. Porque o sujeito quer namorar toda hora, amigo. Toda hora. E quer entrar naquela performance porque ele começa a usar o sexo não pelo vínculo afetivo. Ele ama a esposa e por aí vai, mas nem sempre ele está querendo a atividade sexual pelo vínculo afetivo, ele só quer descarregar. Então isso é muito comum e isso é um marcador, um sinal super importante. Ó, esposa, se vocês estão sofrendo aí com esse processo, analise se não é estresse. Porque o homem não percebe, ele acha bom aquilo. Ele acha que ele está ganhando. Né? Mas a descarga elétrica e baixa e dorme. Mas ele está num processo de estresse muito alto, entende? Então, muitas vezes a mulher percebe essa diferença, que a libido subiu muito. E o inverso é verdadeiro. Quando a mulher está estressada, quando ela está preocupada, quando ela está ansiosa, quando ela está deprimida, a libido tem uma resposta negativa. A valência é negativa, ela cai. Né? Então, a pessoa não tem vontade, o desejo não aparece do ponto de vista sexual. Mas aí a gente precisa enquadrar esse processo de uma maneira muito bacana. Existe um nível de performance humana. Você nasce com 10% da tua capacidade ali de performance. O bebê, ele não tem, ele não sabe andar, ele não sabe falar, ele não sabe comer sozinho, por aí vai. Ele só estar vivo, vamos dizer assim. É um estado que exige dependência total 24 horas, né? Então, o bebê, até o primeiro ano de vida, que ele comece a andar, a falar, é um dos grandes desafios ali, porque ele precisa desse suporte nos primeiros meses, 24 horas. Ele precisa comer no meio da noite, ele acorda, ele não tem um sono regular, ele precisa de cuidados, de atenção, com frio, com tudo, certo? No primeiro ano, você tem um boom de sinapses e um aumento de conectividade, e esse aumento ele é super necessário para que você consiga atingir os 45% de performance. E o que é esse marco, Reinaldo? É uma condição básica de saúde, de bem-estar. Essa condição, ela não é a saúde. Ela não é o teto de nada, é uma condição básica de higiene para a partir daí você performar. Consegue entender? Sim. Isso é fantástico. Então, a primeira coisa quando você pensa em performance, a alta performance ela começa das pessoas que são saudáveis, encontraram um sentido para a vida e querem performar melhor a partir daquilo. O que é que está acontecendo hoje na nossa sociedade? Pessoas que querem mostrar performance, mas não entendem o que é performance. Por exemplo, o sujeito que performa como um workaholic, que foca tudo da vida dele para apresentar resultado no trabalho, é o sujeito que não vai na apresentação do filho na escola, é o sujeito que come mal, é o sujeito que muitas vezes está com o corpo apresentável, mas internamente o metabolismo está detonado. É o sujeito que não se relaciona bem mais com os amigos, com a esposa, que não tem prática de religiosidade, ou que ele cria esse combo cheio de atalhos simplesmente para publicar na rede social.
Então ele publica 2 minutinhos que está meditando, aí dá um cheque lá, ele paga alguém para correr com a pulseira dele, com o relógio dele, e publica no Strava que estava correndo, mas ele não foi. E aí uma hora essa conta vem e o cara entra em colapso. Aí todo mundo se pergunta, poxa, fulano corria todo dia, postava isso, postava aquilo, mas ele estava apresentando uma mentira que ele mesmo acreditou. E tem aqueles que também se esforçam para de fato fazer isso, mas esforçam sem base. É o sujeito que não construiu a base. Por exemplo, eu me lembro que na época que eu treinava a questão de mountain bike, o meu treinador ali das planilhas, ele disse, você vai passar 60 dias em zona 1, que na bike é praticamente naquela marcha leve o tempo inteiro, chega a dar angústia, para criar resistência cardiorrespiratória. E aquilo foi fantástico para mim. Então, as pessoas hoje que querem fazer qualquer performance, ela tem que entender que ela tem que começar do mínimo para ir performando, acostumando, adaptando, usando a capacidade plástica muscular e cerebral para atingir aquele nível. Então, voltando para o nível de 45% de performance, hoje isso é uma crise do mundo hospitalar, dos planos de saúde, até do nosso comportamento enquanto sociedade. Repare bem como a nossa sociedade está estruturada. Você cai ali para 44%, 40% de sua performance. Porque você não está tão bem, você tem dores, você tem cãibra, você não dorme bem, você toma café o dia inteiro, você toma Rivotril para dormir, você toma Vevance para acordar. Em algum momento você vai entrar naquele colapso. Você tem uma dor abdominal aguda, não sabe o que é, vai para o hospital. Sua performance está em quanto ali? 40%. Aquele troço piora, aquelas sensações, você vai para 30%, 35%. Por que você tem que estar no hospital? Porque você precisa de cuidado 24 horas. Você tem que tomar remédio de 6 em 6 horas. Alguém tem que monitorar isso, que você não está com condição nem de ir ao banheiro sozinho. Aquela performance cai um pouco mais, é uma infecção que começa a tomar conta de você e você precisa de ajuda de aparelhos para respirar ou coisa que o valha. 20% da sua performance para baixo é UTI, amigo. 10% você está crônico na UTI. Dali ou você morre ou você tem que melhorar. Vamos dizer que o sujeito melhorou, que conseguiu combater um processo infeccioso, os médicos conseguiram reverter o quadro respiratório, resgatou o sistema cardíaco, renal e por aí vai. O sujeito vai se recuperando. Antes que ele bata nos 45% de performance, a rede hospitalar entende que voltar para casa é também positivo do ponto de vista psicológico, e eu também concordo com isso. Então o sujeito volta para casa antes de bater os 45%, mas ele não tem mais nenhuma relação com o sistema programado, não tem um cronograma de saúde para você alcançar aquilo. Aí o sujeito não tomou consciência por como foi que ele chegou naquilo ali. O que é que acontece? Ele volta para o trabalho dele antes dos 45% e ele começa a repetir os mesmos erros, até colapsar de novo. Tem paciente crônico que comprou um plano de saúde, o serviço do plano de saúde, que isso é o grande problema hoje do Brasil. Porque o sujeito ele reincide o tempo inteiro nas demandas porque ele não muda o hábito. E o sistema médico, o sistema hospitalar, o sistema de saúde de uma maneira geral, está todo programado para te entregar e te devolver à sociedade sem uma tomada de consciência, para lhe mostrar o que é que você tem que fazer para você bater o mínimo possível de performance para se manter saudável. E aí a pergunta número 1, uma vez que você está saudável, o que é que você vai fazer para ser feliz? Eu estou saudável, eu estou sem dor, eu estou desinflamado, eu consigo acordar amanhã às 6 da manhã e correr no Ibira. Isso dá sentido para a minha vida. Às vezes eu venho para São Paulo, o meu prêmio, depois de atender vários dias, é ir correr no Ibira às 6 da manhã. Para mim faz sentido. Tem gente que precisa fazer uma trilha e chegar na beira de um lago e praticar aquele exercício da paciência do mundo todo, pescando um peixe. É também contemplação, é bem-estar, tem movimento no corpo e por aí vai. Então, você só começa a pensar em performance quando você tem a condição básica mínima de higiene para estar bem, que se chama saúde, 45% da capacidade humana. Se você tem isso, você pode começar a pensar em performance. Se você não tem, você vai criar atalhos e aquela tentativa de chegar na performance, que é uma coisa que a gente vê muito no mundo esportivo, vai te lesionar, cara.
ou vai te lesionar do ponto de vista metafórico, as lesões Sim. emocionais, ou vai te lesionar literalmente porque a sua estrutura muscular não suporta o que você quer. Quantas vezes a gente vê o sujeito pegando 200 quilos no agachamento sem estrutura muscular nenhuma? Ele pega 1, 2 vezes, 3 vezes. A longo prazo, o que é que aquilo vai gerar de resultado? Lesões, a conta Né? chega. A conta chega. Não tem pra onde Isso é um correr. fato.